Mas hoje nós vamos fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada a respeito do capítulo 12 de 1 Coríntios. Se você tem uma Bíblia, se tem a oportunidade de ter uma Bíblia, é sempre bom acompanhar o Está Escrito Adoração com uma Bíblia na mão. A sua Bíblia de cabeceira que você tanto gosta de ler, possa ir sublinhando algumas passagens que são importantes. Então, o primeiro texto de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 1. Acompanhe comigo, então, esse verso tão importante que é a vontade de Deus para todos nós. E aqui diz assim, 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira coisa que nós descobrimos hoje, na mensagem de agora, é que Deus não quer que você fique sofrendo em ignorância. O que é ignorância? É o desconhecimento. Que você fique sem saber exatamente no que crer. Porque você precisa definir no que crê. Ou você crê no dom de língua, sendo um dom de idiomas, um dom de fala e as pessoas passam a entender, ou você crê no dom de línguas como um dom de línguas estranhas que ninguém compreende. Por isso, Paulo diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês precisam conhecer a respeito dos dons. E eu pergunto, você já alguma vez na sua vida leu 1 Coríntios 12? Você já percebeu o que Deus tem como planos e sonhos a respeito dos dons e talentos que Ele distribui? É por isso que a gente vai fazer essa avaliação agora, para a gente ter a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus e não a vontade de uma denominação, ou a vontade de um pastor, de um bispo, de um missionário, de um presbítero ou de um padre. Nós precisamos sempre fazer a vontade de Deus. É por isso que nós sempre indicamos que você precisa ler e estudar as Sagradas Escrituras. Bom, uma vez que já entendemos e compreendemos que a vontade de Deus na ignorância a respeito desse assunto, vamos então agora para o verso 7. E o verso 7 diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom, já sabemos que não devemos ficar na ignorância e agora descobrimos que cada dom tem um propósito, precisa ter uma utilidade, precisa ter uma serventia. E você vai perceber que os dons que Deus concede a todos nós é sempre voltado para benefício do outro e não da própria pessoa. Agora, eu preciso entender, dom precisa ter utilidade, eu preciso ter um propósito para isso. Agora nós encontramos aqui em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, só que no verso 11, outro assunto importante. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo para a cada um como quer. O dom sempre vai ter uma utilidade, o dom ele sempre vai ser distribuído conforme o Espírito Santo deseja. Por isso você não precisa ficar oprimido e sofrendo, porque você não consegue falar esse dom de línguas contemporâneo, que é essa glossolalia, que é isso de um indivíduo falar e ninguém entender. Sabe por quê? Porque você tem que ficar tranquilo. Alguns têm dom de pregar, outros têm dom de ensinar, outros têm dom de cantar, outros têm o dom da hospitalidade. E quem concede esse dom, pelo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 12, 11, é o Espírito Santo. Ele concede a cada um do jeito que lhe apraz, como ele quer.
eu não tenho o dom de cantar. Você nunca me verá aqui na Novo Tempo cantando. Nem em casa eu canto direito, porque eu não tenho dom. Talvez um dia no céu eu pergunte, Senhor, por que eu não recebi esse dom? Eu queria tanto saber cantar, ter uma voz afinada, educada, bonita, mas é o Espírito Santo que concede a cada um como Ele quer. Então, se você não tem um determinado dom, não sofra, não se penalize. Isso não significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem, pela tua comunhão, por você ser filho de Deus, por você querer fazer a vontade de Deus contida na sua palavra. Por isso tenha calma. Continuemos o estudo a respeito do dom de línguas e você vai perceber algumas coisas interessantes. Agora vamos para um outro texto, mas ainda no mesmo capítulo, mesmo livro, 1 Coríntios 12, só que agora nós vamos no verso 28 até o 31. Alguns versos a mais que vai ampliar ainda mais a nossa mente a respeito, agora de maneira bem específica, do dom de línguas. Verso 28 diz assim: a uns, pois Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja que ele aparece numa lista de dons em último lugar. Primeiro, aqui aparece o indivíduo, o dom de ser profeta. E aí, então depois ele coloca primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres, e aí ele vai tratando e chega lá, o dom de línguas. Então Deus pôs todos e colocou ali uma sequência. Verso 29 diz, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores? É claro que não. Verso 30, têm todos os dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Ou seja, o dom não é para todos. E o verso 31, portanto procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na sua igreja, onde você frequenta, no seu grupo, na sua sala, você frequenta, todos cantam? Não. Todos são profetas? Não. Todos têm os mesmos dons? É claro que não. Então, sabe o que às vezes eu fico assim sofrendo por causa de alguns amigos, de conhecidos, de pessoas que entram em contato conosco? Sabe, porque parece que em alguns lugares, obviamente não são todos, mas as pessoas elas são oprimidas por alguns, dizendo o seguinte: você não recebeu o dom de línguas é porque você não é batizado no Espírito Santo. E olha, você não pode perder, porque ainda hoje nesse programa você vai ver pela Bíblia o que a Bíblia fala das características de alguém que é batizado no Espírito Santo. E você vai ver que não é o dom de línguas. Então, você já começa a perceber que o apóstolo Paulo está orientando-nos a respeito dos dons, dizendo assim, cada um recebe um dom de Deus, alguns recebem 2, 3 talentos, 4, 10, outros recebem 1, mas todos temos pelo menos um talento, um dom. Então, se você não tem o dom que você gostaria, fique tranquilo, Deus sabe o que é melhor para você. Você precisa ter essa paz no coração. Então se acalme, não fique sofrendo porque toda a tua igreja está falando um monte de coisa que você não entende e de repente você fala assim, ué, por que eles têm e eu não tenho? Calma, primeiro veja se isso de fato é o que você quer e veja se de fato isso é bíblico, para depois você buscar esse dom. Agora, o conselho do apóstolo Paulo é para buscarmos os melhores dons. E ele diz no verso 31, agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E sabe qual é esse caminho? Capítulo 13, na sequência, continue comigo. A partir aqui do verso 1, nós lemos assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes, se não tivesse amor, nada seria.
Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para você? Que o maior dos dons é o amor. E veja, o apóstolo Paulo não entregou o corpo dele para ser queimado. O apóstolo Paulo, ele não viveu essas coisas aqui. Por isso, eu posso dizer a você, ele não falou a linguagem dos anjos. Porque alguns dizem assim, mas está vendo, pastor, ainda que eu falasse a língua dos anjos. É claro que os anjos devem ter um idioma próprio. Agora, todas as vezes que os anjos vieram aqui a essa terra, as pessoas entenderam o que os anjos falaram. Os anjos falaram na língua da pessoa. Eles não falaram em português nem em inglês, ou eles falaram em hebraico, ou eles falaram em grego. Foi assim com a esposa de Manoá. Foi assim quando veio conversar com Maria, mãe de Jesus. Todos entenderam com Isabel. Quando vieram falar com Abraão, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Moisés entendeu. Querido, quando Jesus fala contigo, ele fala na sua língua. Por que que Deus iria dar um dom onde a gente fala um monte de coisa que ninguém entende? Lembra que a gente acabou de ver no verso 7 do primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 12, ali no verso 7, que diz que tem que ser útil? Por que que eu vou falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas estranhas, ninguém entende, todo mundo falando ao mesmo tempo? Onde é a edificação nisso? Onde está o culto racional que o apóstolo Paulo diz que devemos ter? Se os nossos sentidos praticamente são arrebatados. Querido, Jesus Cristo não falou em línguas. João Batista não falou em línguas. Moisés não falou. Agora, sabe, Moisés, ele falou em línguas no seguinte sentido, né? Eu conversava ainda com o Ailton, que cuida do conteúdo aqui do Está Escrito, e ele falava assim, pastor, veja, José falou em línguas. Ele falava a língua dos egípcios e falava o hebraico. Moisés, ele falava a língua dos egípcios e falava a língua semita. Daniel, com certeza, teve que aprender as línguas de Babilônia, mas ele também falava a sua língua. Agora, sempre que Daniel falava, as pessoas entendiam. Sempre que Moisés falava, as pessoas entendiam. E a gente precisa lembrar que esse movimento pentecostal, onde as pessoas começam a falar em línguas e ninguém entende, isso é do início do século XX. O que nós vamos fazer com todos os séculos passados? Ou seja, as pessoas não tinham o batismo do Espírito Santo? Elas não eram abençoadas por Deus? Claro que eram. De repente, em um determinado momento, começa uma manifestação estranha ao que a Bíblia diz, que reaviva, entre aspas, as igrejas, mas que não existe base bíblica. Agora, nós vamos criar denominações cristãs com práticas no seu culto sem base da palavra de Deus?
Então, nós começamos a perceber que as pessoas elas começam a falar em línguas, existem vídeos na internet ensinando o indivíduo a falar em línguas. Olha, diz assim a pessoa, né? Olha, se você não sabe falar em línguas, eu vou começar a falar aqui e você vai tentando falar aí e eu vou colocar a legenda para ficar mais fácil para você. Que é isso? Querido, precisamos voltar ao Evangelho e descobrirmos o que Deus quer. E eu não quero que você fique chateado comigo, magoado comigo com tudo que eu estou dizendo ou falando para você. O que eu quero é que você volte à Bíblia e tome as suas conclusões pela Bíblia. E se você frequenta uma igreja e não fala em línguas estranhas, é hora de você louvar a Deus. Porque você vai descobrir, como já viu no programa passado, que isso não é bíblico. Agora lembre-se, dom de línguas na Bíblia é sempre associado ou é igual a dom de idiomas. Por que Deus deu esse dom de idiomas logo ali no primeiro século? Porque o Evangelho precisava ser pregado. Agora vamos para dois textos importantes. Atos 11, 15 e 18. Volte um pouquinho a sua Bíblia, Atos 11. E vamos rapidamente abordar esses dois textos porque eles são importantes. Atos 11, do 15 até o 18. E diz assim: Quando comecei a falar, Pedro aqui falando, e aqui todo é o contexto de Cornélio. Vamos fazer só uma pausazinha aqui. Só concentre um pouquinho aqui em mim, só para pegar o contexto. Aqui funcionava assim. O apóstolo Pedro, que é o discípulo Pedro, achava que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus. O apóstolo Paulo achava que deveria ser pregado para todas as pessoas. E aqui, através da experiência de Cornélio e dos seus que estavam próximos, que eram um gentil, começa a mostrar então para Pedro que o evangelho é para todas as pessoas. Vamos voltar então para o texto bíblico, Atos 11, 15. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então do que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom, vejam só, o mesmo dom que em nós, quando cremos no Senhor Cristo, recebemos, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Quero que você atente para o verso 17. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que há em nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui o apóstolo Pedro foi convencido. Agora você percebeu o mesmo dom que outrora recebemos. Quando Pedro recebeu esse dom? Atos 2. E ali é dom do quê? Dom de idiomas. Por que eles receberam esse dom? Para que Pedro, primeira coisa útil, para que Pedro entendesse a mensagem de que deveria levar o evangelho até mesmo para os gentios e não apenas para os judeus. Segundo, esses gentios, eles iriam pregar o evangelho em outros lugares com esse dom que Deus entregou a eles. O evangelho precisava ser pregado.
Agora vamos para Atos 19. Passe só alguns capítulos e você já vai chegar em Atos 19, versos 4 e 5. E aqui nós lemos assim: Paulo disse: certamente João Batista os batizou, ou João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? E ainda vamos para o verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Você entendeu? Aqui aconteceu o seguinte: Paulo encontra algumas pessoas e descobriu que elas já haviam sido batizadas no batismo de João, mas elas não tinham ouvido falar do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nesse contexto, nesse momento, o que Paulo diz: vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Então agora eu vou batizar vocês do jeito que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar línguas. Que línguas? Línguas inteligíveis, idiomas, para quê? Para que eles pudessem ir pregar o Evangelho. Essa era a necessidade. Querido, quando nós lemos Atos 11 e Atos 19, nós precisamos ler sempre sob a luz de Mateus 28, 19. Em Mateus 28, 19, o que nós entendemos ali, o que nós encontramos ali? Nós encontramos a grande comissão. A grande comissão de Cristo diz assim: ide a todas as nações, ide a todos os povos, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus era para ir em toda nação, tribo, língua e povo. Em todas as nações, em todos os povos. Agora eu pergunto, como os discípulos semi-analfabetos iriam pregar o Evangelho para todo mundo conhecido se Deus não desse um dom sobrenatural para que as pessoas pudessem pregar em outras línguas? Esse é um dom específico para um momento específico. Por que hoje nós vemos pessoas com o dom de pregar, de cantar, dons de hospitalidade, tantos dons que existem? Por que nós vemos esses dons hoje e não vemos hoje, de maneira muito ampla, o dom de línguas, o dom de idiomas no meio das igrejas? Porque hoje a necessidade é muitas vezes menor. Agora, você se lembra que eu disse a você que ainda nesse programa eu ia mostrar biblicamente o que é ou quais são as características de alguém que é batizado no Espírito Santo? Então abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. E você vai descobrir algumas coisas importantíssimas. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e no verso 23, diz assim: mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo na nossa vida é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Você quer saber se alguém tem o dom do Espírito Santo? O dom de Deus na sua vida mesmo? Você quer ter essa certeza, amigo? Então veja se ele reflete o fruto do Espírito. Foi Jesus quem disse: pelos seus frutos os conhecereis. Você precisa tomar a decisão na sua vida e perceber que quando a gente vê alguém com o Espírito Santo, não é porque ele está profetizando, revelando, não é isso. Pode também ser. Mas quando nós vimos na vida desse indivíduo honestidade, integridade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, são características de Cristo. Você quer saber se alguém tem o Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23. Não precisa ficar sofrendo mais. Não precisa ficar desesperado, amigo, sofrendo. Se liberte pela palavra de Deus.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você terá uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, cheia de bênçãos, cheia de alegria. Você pode agora estar pensando, mas pastor, então o que acontece no movimento pentecostal? Existem pessoas lindas e sinceras em todos os lugares. Em todos os lugares existem pessoas sinceras. Existem pessoas lindas e sinceras que falam línguas estranhas, acreditando que estão fazendo o que é certo, o que é correto. Mas na verdade, querido, hoje você pode ser livre. Hoje você pode se lembrar de um Deus que escolheu se lembrar de você. Pare para pensar. Enquanto você me ouve ou me assiste, Deus se lembrou do teu sofrimento. Deus se lembrou da sua ignorância. E Ele disse, eu quero que esse meu filho assista ou ouça o programa Está Escrito Adoração sobre esse tema. Deus se lembrou de você. Não é hora de nos lembrarmos de Deus. Não é hora de voltarmos para esse livro, tantas vezes esquecido, tantas vezes abandonado, tantas vezes deixado de lado. É hora de voltarmos ao Evangelho, querido. Volte-se para a palavra de Deus e não para experiências emocionais e espirituais. Mais do que uma experiência sobrenatural, você precisa do direcionamento da palavra de Deus. Por isso, tome a sua decisão.